Fala Nação Tricolor, Glória Tradição tá no ar. Boa quinta-feira para todo mundo, se possível for. A gente está gravando algumas horas depois daquele que certamente é o pior clássico rei da história do Fortaleza, né? Fortaleza que há 27 anos não perdia para o Ceará com uma diferença de 4 gols. A última vez foi em 1994. E depois de um resultado como esse, é mais que necessário que a gente faça algumas reflexões, né? Não só reflexões, tá? Não, ninguém aqui vai pagar de analista do Sport TV. A gente também tem o direito de desabafar. E eu acho que esse é o momento, assim. No próximo sábado a gente volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, extremamente pressionados, mas até lá a gente precisa conversar entre nós, torcedores, a gente precisa discutir o que é que está acontecendo com o Fortaleza nessa campanha de segundo turno. A gente falava muito da ausência do Crispim e do Pikachu, agora do David, né? Os três estavam no DM, o Pikachu já retornou, o David e o Crispim ainda estão. E a gente atribuía muitos dos resultados ruins, muito dos desempenhos ruins à ausência de dois dos nossos principais jogadores. Mas o que aconteceu ontem na Arena Castelão não pode ser colocado na conta da ausência desses atletas. Não pode, não cabe, porque nada justifica o que aconteceu. Nada justifica. E ontem eu cheguei em casa, a gente gravou um pós-jogo depois da partida, a torcida do Fortaleza foi liberada, a do Ceará permaneceu na arena, a gente gravando lá, acabou que deu tudo certo, mas eu cheguei em casa e fiquei remoendo. Eu acho que isso vai acontecer para a grande maioria dos torcedores, ficar remoendo essa partida, tentando entender o não entendível, né? Tentando explicar o inexplicável. E a sensação que eu fiquei, no fim das contas, foi a de que o Fortaleza mais uma vez entrou para jogar um clássico rei como se fosse um jogo ordinário, um jogo comum, mais um em meio a 38 rodadas, e definitivamente não é. Não só não é, como quem entra em clássico com esse pensamento está fadado, não vou dizer fadado, tá? Mas tem, assim, uma enorme chance de sair atrás, porque você precisa jogar um clássico sabendo que clássico é campeonato à parte. Se você não estiver 100% concentrado, 100% ligado, dando tudo de si, aí, meu amigo, não tem para quem quiser. Não tem para quem quiser. E o que a gente viu foi justamente vários atletas desligados e encarando aquela partida com menos importância do que ela deveria ser encarada. Não apenas por ser clássico rei, mas pela situação do Fortaleza, pelo segundo turno que a gente vem fazendo, enfim, pela necessidade que a gente tinha de pontuar, entendeu? Então, a sensação que eu fiquei no fim das contas era de que eu, Thaís, e você que está me assistindo, estávamos dando muito mais importância para o jogo do que os caras que estavam lá no campo, dentro das quatro linhas, jogando e nos representando. E é muito doloroso quando você sente que alguém não está dando o mesmo valor a determinada coisa que você. Porque, querendo ou não, são eles que podem fazer a diferença, né? A diferença que a gente pode fazer, a gente fez. Nada pode ser dito da torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza cobrou treino aberto, lotou um treino aberto, abraçou o time, mesmo numa sequência horrível, encheu a Arena Castelão, botou 20 mil pessoas em uma quarta-feira, mesmo sabendo de todas as dificuldades que tem sido toda essa retomada de público, né, com protocolos sanitários. Então, assim, nada pode ser cobrado da torcida do Fortaleza. A gente fez tudo e é muito doloroso ver que talvez a mesma importância, o mesmo cuidado, a mesma atenção que a gente estava dando a uma determinada partida não foi dada por quem deveria ter dado.
Mas, enfim, o propósito desse vídeo são dois. A gente vai reagir a alguns trechos da entrevista coletiva do Vojvoda. Ela saiu na madrugada, praticamente. E também vamos comentar, né? Vamos reagir. E também vamos falar de Libertadores. A gente tem que, querendo ou não, a gente só tem 2 dias aí de luto, porque no sábado a gente vai encarar o Palmeiras precisando pontuar. Não digo nem pontuar, é precisando vencer, tá? E vocês vão entender por que precisando vencer. Mas antes de qualquer coisa, eu já meti aí 5 minutos e meio de falatório, né, de desabafo. Eu te peço para deixar teu like, deixa o teu like. Eu prometo que você vai curtir muito ao final do vídeo o conteúdo que a gente está te entregando nesse momento, tá certo? Deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu tô aqui desabafando com vocês e eu quero ouvir o desabafo também nos comentários. Deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam. Não só o que é que vocês acharam, mas o que vocês estão sentindo. Porque eu acho que nesse momento o Fortaleza tem que cuidar do sentimento do seu torcedor, das feridas que foram abertas na noite de quarta-feira, nessa goleada histórica que a gente levou do Ceará, tá certo? Dados todos esses recados, eu vou chamar a vinheta e a gente retoma o nosso vídeo. É isso, então. Vamos falar da coletiva do Vojvoda, tá? Eu separei 3 trechos que, basicamente, ele comenta sobre erros individuais, eventual problema no vestiário e a questão da ausência de mais reforços, né? Nessa janela de meio de ano, nessa janela de agosto. Vamos começar, então, com uma das primeiras perguntas da coletiva, em que ele menciona que a derrota, a goleada, estava na conta de muitos erros individuais. Bueno, hoy vimos o asistimos errores individuales que no podemos cometer en una partida de tamaña importancia. Hallo que un 2-0 primero tempo con adversario o clásico rival, no podemos, o vuelta a repetir, o cometer errores que cometimos. Muchas veces o falla o parte táctica, eu soy responsable, hoy también, pero aconteció eso, ¿no? O primero gol, o segundo gol de un escanteio noso, 2-0 primero tempo, es muy difícil luego, Chimi consiguió en determinado momento crear situaciones de ataque con finalizaciones que no pudimos convertir o gol. También dejábamos mucho espacio. Vamos a analizar bien o partida, atitudes, y vamos a analizar o comportamento de Chimi en todo aspecto. O Robson. É isso, ele fala de erros individuais e de fato eles aconteceram. No primeiro gol a gente teve um baita de um vacilo do Ederson. No segundo, o Pikachu, a gente bateu um escanteio. É até um pouco difícil de explicar como que você tem um escanteio ao seu favor e você permite que desse escanteio saia. Você não só não finalize, como você, enfim, você leva um gol do seu adversário por um escanteio mal batido, uma escolha equivocada. Nos outros gols, a gente teve aí, enfim, algumas falhas do Tinga, que também não fez uma boa partida. Mas eu acho que desse primeiro ponto do Vojvoda, que a gente precisa, enfim, pontuar, é o de que o grupo ele precisa ser cobrado. Não faz o menor sentido a gente ter chegado até aqui e o Fortaleza não dar a resposta que a gente precisa. Na verdade, essa resposta precisa vir diante do Palmeiras. O Fortaleza precisa dar uma resposta diante do Palmeiras a tudo isso que vem acontecendo e principalmente ao que aconteceu na quarta-feira.
Eu acho que assimilar esses erros individuais, cobrar de cada um deles, não estou falando só dos 3 que eu mencionei, não, Ederson, Pikachu, Tinga, a gente teve vários outros atletas jogando muito abaixo do que podem e do que devem, do que precisam entregar diante de tudo que recebem, de todas as condições que recebem jogando pelo Fortaleza, vestindo as nossas cores. Então, assim, o grupo ele precisa ser cobrado, há de existir um choque de gestão nesse vestiário para que a resposta chegue e chegue prontamente. A gente vai agora para o segundo tópico que eu separei da coletiva do Vojvoda. A falta de vontade em campo hoje foi nítida. Algum problema do elenco com você? Ninguém. E se há o problema com o elenco, eu soluciono dentro de vestuário. Ninguém problema. Eu, mais que nunca, eu confio em jogadores e são jogadores que estão lutando por um Fortaleza muito melhor. Hoy se hizo un partido muy ruim y ellos lo saben. Eu lo sé, torcedor o sufre. Ese sufrimiento nos o tenemos que mudar a próxima partida. Va a ser muy difícil. Estos partidos dejan huellas o cicatrices. Pero o jugador de Fortaleza que eu entreno o va a tener o personalidades que eu he visto en cada uno de ellos. A gente percebe que ele subiu um pouco o tom aí nesse momento em que ele é questionado se há algum problema no vestiário. E eu vou ser bem sincero, eu separei esse tópico não só para, enfim, mostrar essa subida de tom, mostrar que o Vojvoda, enfim, nega veementemente qualquer problema no vestiário e explica como que ele resolve os problemas que eventualmente possam surgir. Enfim, ele blinda muito a equipe, né? Apesar de ter começado a entrevista reconhecendo os erros individuais que aconteceram, ele ainda blinda a equipe, e eu não vou dizer que está errado, ele tem que fazer isso mesmo, desde que ele esteja agindo de maneira firme, de maneira assertiva, para entregar a resposta que a gente precisa. Mas eu separei esse tópico justamente porque, diante de tudo que está acontecendo, vai surgir, já tem surgido muita teoria da conspiração, e eu acho que a gente não pode cair nessas armadilhas, entendeu? Muita gente comentando sobre o fato de que a vinda do Lucas Lima rachou o elenco, assim, eu até acredito que você pode achar, e eu até vou concordar em partes, que o Lucas Lima não está entregando o que a gente esperava que ele entregasse no momento da contratação, o que ele ganha para entregar. A gente pode concordar com isso, que ele tem um perfil diferente daquele que a gente tinha no primeiro turno, um time com muita intensidade. O Lucas Lima, ele é um jogador mais cadenciado, não tem conseguido manter, na maioria das vezes, essa intensidade nos jogos. Mas, assim, rachar o elenco, não vejo dessa forma. Não vejo esse elenco rachado. Eu acho que o problema é outro. O problema é outro. E o Fortaleza vai ter que, não só tentar explicar isso pra gente, o presidente Marcelo Paes vai dar uma entrevista coletiva, como também resolver, assim, trocar pneu com o carro andando. Vou separar agora, vou colocar agora, na verdade, a última parte da coletiva que eu separei. Você admitiu o erro em não pedir reforços para a diretoria e acreditar que esse elenco teria forças para seguir firme até o final do campeonato? Este elenco vai ter força, sim? E se eu não pedir o reforço, não é assim, me entende? Eu confio em jogadores, estávamos fazendo uma muito boa primeira un primer turno, ¿sí? O vinieron jugadores y ese elenco que tenemos, no es o momento para pensar si nos equivocamos en el mes de agosto o no. Ahora es momento de pensar de aquí para frente, como sempre. Perfeito. Aí ele fala da questão dos reforços, algo que tem sido muito questionado pela torcida, principalmente depois da perda dos nossos principais jogadores. A gente não teve uma reposição adequada. Os jogadores que assumiram a posição de Pikachu, de Crispim, até de David, eles não têm conseguido entregar tecnicamente aquilo que uma Série A exige, aquilo que uma campanha que busca Libertadores da América exige, certo? Mas, assim, ele coloca mais uma vez que esse time aí foi quem conseguiu fazer a campanha histórica no primeiro turno e ainda tem condições de reverter
toda a situação, né? Eu vou colocar aqui também na tela algumas informações que eu acho importante trazer, tá? Segundo o SofaScore, o Fortaleza ele tem a quinta pior campanha do segundo turno no Brasileirão 2021. São 14 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, apenas 38% de aproveitamento, 11 gols marcados, 21 sofridos e se tornou aquela que já foi a melhor defesa do campeonato, se tornou a segunda pior defesa do segundo turno. São 13 chutes para marcar gol, muitos chutes, e apenas 6 chutes para sofrer um gol, a metade. Fortaleza precisa levar a metade das finalizações, dos chutes ao gol que dá, ele leva gol com a metade. Enfim, absurdo. Aqui uma curiosidade, a gente até citou aqui no início do vídeo, que foi a maior vitória do Ceará contra o Fortaleza desde o dia 28 de agosto de 1994, ou seja, há 27 anos. Na ocasião, o Vozão venceu por 5-1. Enfim, 2 vitórias do time treinado por Thiago Nunes no Brasileirão 2021 e placar agregado de 7-1 contra o maior rival. Absurdo, absurdo. E é aquela coisa, a gente entregou, de fato, 6 pontos para eles, e eu volto a repetir que muito torcedor do Fortaleza encarou aquela que deve ter sido a pior partida da sua vida. Para mim, muito pior do que qualquer partida de mata-mata da Série C, qualquer jogo do acesso. Eu acho que a sensação que eu saí ontem foi muito semelhante, se não pior, do que a que eu senti quando a gente perdeu a classificação, perdeu o acesso para o Oeste naquele PV, tá certo? Vamos voltar aqui para a tabela. A gente teve a sorte, e é bizarro como as coisas tendem a dar certo para o Fortaleza, mas o Fortaleza não consegue se ajudar, não consegue reagir. O Corinthians perdeu para o Flamengo, o Internacional perdeu também, acho que foi para o Cuiabá. O Bragantino também tinha perdido para o Grêmio. Então todos perderam, do quarto ao sétimo, todas as pessoas, acho que o Palmeiras também perdeu, né, na verdade. Então, do terceiro ao sétimo, todas as equipes perderam nessa 33ª rodada, tá certo? Vamos, então, aqui passar para uma coisa que eu acho bem importante. A chance de Libertadores, né, que já foi muito alta, acho que já bateu os 80%, não vou saber dizer para vocês, a gente sempre faz esse acompanhamento nos placares da rodada, né, no nosso quadro, placar da rodada, mas Fortaleza vem agora em sexto, com mais chances desse G4, eu acho que aqui eles consideram apenas o G4 ou o G5, não vou conseguir afirmar com certeza para vocês, mas Fortaleza tem 66% de chances dessa fase de grupos de Libertadores. É um número que vem caindo e a gente precisa estancar a sangria. Aqui, a galera da matemática da UFMG, eles fazem uma classificação para Libertadores por pontuação. Basicamente, eles dizem qual pontuação te garante, qual pontuação vai te garantir, no caso aqui, na Libertadores. E a gente vem por aqui e percebe que 61 pontos, 100%. Até 57 pontos, 98%. Então, eu atribuo 57 pontos como o número que nos garantiria na fase de grupos da Libertadores. 57 pontos são exatos 8 pontos a mais do que o que a gente tem. A gente tem aí 5 rodadas para fazer 8 pontos. São 2 vitórias e 2 empates no mínimo, mas eu atribuo que a necessidade é de 3 vitórias. A gente tem aí, disputando essa vaga, principalmente com Corinthians, Inter e Bragantino. O Corinthians vai ter uma sequência de Santos, Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude. O Inter de Flamengo, Fluminense, Santos, Atlético Goianiense e Bragantino, um confronto direto. Bragantino vai encarar Juventude, América, Atlético Mineiro e Internacional, o confronto direto que eu mencionei. O Fortaleza tem na sequência Palmeiras, Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia. De todas essas sequências aí, eu colocaria a nossa como a mais pontuável, digamos assim. A gente tem uma boa tabela. O que eu quero dizer aqui, nessa reta final, a gente tem uma boa tabela em relação aos nossos adversários e a gente precisa aproveitar isso. A gente não pode abrir mão do que a gente construiu. Seria muito, muito triste
e nós não merecemos que todo esse ano mágico que a gente vem vivendo seja jogado fora por sabe-se lá o quê, né, moçada? Sabe-se lá o quê. Eu acho que é isso, o vídeo acabou ficando até bem mais longo do que eu tinha programado, mais de 20 minutos. Eu te peço para deixar teu like aí embaixo se tu curtiu o vídeo. Se tu não curtiu, deixa o teu dislike, não tem problema. Comenta como tu tá se sentindo, comenta o que é que tu achou das informações que eu trouxe aqui no vídeo. E, por favor, compartilha esse vídeo. Aqui embaixo tem a setinha, você copia o link, manda em todos os teus grupos de WhatsApp para ver se a gente consegue trocar essa ideia com mais tricolores, tá certo? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Um beijo grande. Até a próxima. Hoje à noite, quinta-feira, tem às 8 horas live para a gente seguir comentando esse Clássico Rei e a coletiva do Marcelo Paes, que deve sair na tarde dessa quinta-feira, tá certo? Até a próxima. Beijão, saudações.